Vamos para a nossa 14ª aula, Microbiologia Aspectos Clínicos. Essa é a segunda aula de uma série de 3. Na primeira nós vimos o crescimento microbiano e hoje nós vamos ver algumas questões de aspecto clínico, de aspecto que nos interessa para fazer o diagnóstico da infecção microbiana, ok? Então vamos ver a microbiologia no laboratório clínico, a rotina na microbiologia, os métodos mais utilizados e a investigação clínica. Então vamos formando esse contexto de interpretação laboratorial que é muito importante para depois, na aula 3, nós aprofundarmos as técnicas de identificação e interpretação dos resultados, para saber como que aquele micro-organismo se desenvolveu e qual o impacto que ele traz à saúde do paciente, se ele tem um bom prognóstico ou um mau prognóstico. Ok? Então vamos lá. Na microbiologia clínica, você tem que estudar os micro-organismos causadores de distúrbios, doenças e contágio. Você tem que observar que os micro-organismos eles causam alterações muitas vezes sutis, desde uma tínia como um fungo que cresce na pele, até mesmo infecções bastante importantes como endocardites. Ok? E qual que é a missão da microbiologia no aspecto clínico? Ela tem que isolar, identificar, indicar ação terapêutica e monitorar a presença dos agentes microbianos. Lembrando que tudo começa lá com o paciente, sua queixa, se ele identifica alguma alteração, algum distúrbio, você precisa colher uma amostra, essa amostra precisa ser significativa e precisa representar tudo o que acontece nos tecidos. Você vai permitir uma análise adequada desse material, vai gerar um resultado que gera uma ação clínica de tratamento ou não, e isso vai levar a um monitoramento, saber se o paciente desenvolve melhor ou não em relação àquela ação terapêutica. O que acontece muitas das vezes, dependendo do tipo de micro-organismo presente, vamos lá, bactérias resistentes a antibióticos, nós temos um monitoramento mais acentuado, porque essas bactérias têm uma capacidade de virulência, de causar danos maior. E também temos que evitar o contágio. O contágio eu vou deixar para falar bastante na aula de virologia, porque tem um contágio mais fácil. Nós vamos comentar alguns aspectos apenas do contágio lá no final, quando nós fazemos a interpretação clínica do exame microbiológico, ok? E vamos lá, como que o laboratório de microbiologia se divide? Então, dentro do laboratório de microbiologia, que geralmente é o setor de um laboratório maior, nós temos que ter 3 frentes. Essas frentes elas estudam os micro-organismos divididos em 3 grandes categorias. A bacteriologia, que vai avaliar as bactérias, correspondente a 90% dos casos de infecção que buscam a identificação dos micro-organismos, a micologia, que identifica os fungos, e a virologia, que vai identificar os vírus, ou melhor, a resposta imunológica aos vírus. Por isso que eu deixei eles isolados. Já que bactérias e fungos nós guardamos algumas proximidades técnicas, principalmente de bacterioscopia e de observação dos fungos ao microscópio, então essas análises microscópicas e a cultura, então nós temos parâmetros próximos para discutir. Já a virologia eu vou deixar de lado, vamos tratar na aula 13.3, para aprofundar conhecimentos e principalmente levantar as questões em relação ao Covid-19, ok? Então vamos para frente. Na rotina do laboratório de microbiologia, nós temos muitos achados que vêm de amostras clínicas. E essas amostras clínicas dependem do sítio anatômico, mas a maioria delas são urocultura, hemocultura, líquidos cavitários e análise de secreções e catéteres, ok? Então, urocultura, urina. Esse paciente, muitas vezes, é um paciente rígido que está procurando um auxílio médico por um desconforto urogenital. Hemocultura é quando o paciente já está com uma suspeita de uma infecção um pouco mais grave. E líquidos cavitários é quando o paciente está tendo alguma coleção de líquido ou então está tendo alguma alteração. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, um joelho que começa a inchar e possivelmente o paciente está tendo alguma lesão ali
que não se explica. O paciente está fazendo febre, o paciente está fazendo alterações metabólicas importantes, então vai se retirar esse líquido lá da articulação e vai avaliar a presença de micro-organismos, ok? Então, análise de secreções, principalmente escarro e de catéter. Toda vez que você insere algum material que não é biológico no corpo, que tem uma certa permanência, que nós chamamos de materiais transitórios, eles têm uma possibilidade de ser colonizados. E isso vai depender de aonde ele está inserido no paciente, em qual o sítio anatômico, qual a microbiota desse sítio anatômico e qual a necessidade de uso. Por exemplo, catéteres subclávicos, que são utilizados muitas vezes por pacientes internados em UTI para tratamentos mais agudos, principalmente para câncer, você pode ter uma colonização. Outros catéteres, como orofaríngeos, também pode ter colonização, principalmente de bactérias, ok? Tem as culturas de fungos, para saber se o paciente não está tendo uma doença fúngica. Então, a micologia é muito relevante nesses aspectos, quando você não consegue fechar um diagnóstico de bactéria, mas você está vendo o processo de infecção e você precisa identificar o fungo para o correto tratamento. Cultura de líquido cefalorraquidiano, então é quando você colhe o líquido com suspeita de uma doença bastante grave, como uma encefalopatia ou uma encefalite, e quer identificar se tem um agente causador, ok? E cultura de micobactérias, que eu deixei por último aqui, mas só para ressaltar, que é uma realidade dos nossos laboratórios que pesquisam a presença do Mycobacterium tuberculosis, que é a famosa teste do TB, ok? Então, muitas vezes você vai receber lá pacientes que têm uma suspeita e vão ter dois tipos de amostra, geralmente sangue e escarro. O sangue vai fazer a hemocultura e o escarro vai fazer a análise de micobactérias por cultura específica num agar específico. Beleza? E como que nós fazemos essa coleta da amostra? Então vamos lá para a fase pré-clínica. Colheu as informações do paciente, está tendo esse histórico clínico, vai fazer a fase pré-clínica, da especificidade do sítio anatômico. Então eu tenho que saber qual o sítio anatômico que eu vou avaliar e como que eu vou avaliar. Eu vou ter que fazer uma estratégia de análise nisso, justamente para poder selecionar as minhas metodologias analíticas. Então eu também tenho que ver a microbiota local, isso também vai depender da higiene. Imagine uma área urogenital com pouca higiene, você vai ter uma microbiota muito rica, muito variada. E muitas vezes você acaba confundindo ou acaba não conseguindo isolar o causador dessa infecção. Os tipos de infecção também, se é uma infecção transitória, se é uma infecção que está há muito tempo, se essa é uma infecção contagiosa, foi transmitida de um indivíduo para o outro, de um ambiente para o indivíduo. A quantidade da amostra também é relativa. Pouca amostra não quer dizer que não seja uma amostra significativa, mas a amostra ela tem que representar o que ela está sendo retirado do paciente. Então, se você retira uma quantidade de sangue, esse sangue tem que ser representativo ao paciente. Justamente por isso que a hemocultura tem os volumes já pré-fixados em torno de 10 a 15 ml, dependendo do tipo do fabricante. Muito se discute pelo volume. Já imaginou tirar 10 ml do paciente que está lá acamado, sem um acesso venoso adequado, então isso pode ser comprometedor. Mas ainda é necessário porque a quantidade da amostra vai me dizer a qualidade da amostra. Principalmente no sangue, onde tem os elementos do sistema imune que podem interferir e alterar a estabilidade dessa amostra. Então eu também tenho que avaliar os interferentes. Quais interferentes são os principais? Principalmente antibióticos, medicamentos e algumas ações, principalmente de higiene. A utilização de alguns tipos de shampoo ou de sabão para tentar eliminar, e isso acaba interrompendo. Bem como aqueles outros de conhecimento popular, por exemplo, o uso de cinzas para tentar conter fungos,
o uso da caneta azul Bic, que acaba eliminando micoses de pele. Então, isso pode interferir na qualidade da tua amostra e tem que ter cuidado, ok? E no transporte, a estabilidade da amostra, sempre é arriscado você transportar uma amostra com um agente microbiológico pela característica infectante que ela tem e por ela alterar a estabilidade. Condições principalmente de temperatura, quando se varia, pode alterar o crescimento do micro-organismo. E isso não é legal. Ou então você pode ter uma contaminação durante o transporte. Inclusive o transporte ainda não foi completamente normatizado dentro do mesmo município, mas se você vai mandar uma cultura de estado para estado, tem todo um procedimento para conter este agente infeccioso, esse agente microbiano com potencial de gerar doenças, para evitar esse tipo de acidente, ok? E aí vamos falar um pouquinho dos procedimentos de coleta. Então, trouxe aqui 6 exemplos para vocês. Por exemplo, descarro, aspirado gástrico, aspirado traqueal, sangue aspirado em medula óssea, líquor e tecido obtido, geralmente tecidos de peças operatórias. Então, quando você tem um escarro, você tem que recolher de preferência a expectoração da manhã. Tem até maneiras de fazer a capotagem, até produzir esse escarro de forma correta. O aspirado gástrico geralmente é feito com sonda nasogástrica, e isso é feito em ambiente hospitalar para evitar danos. E tem um procedimento correto para evitar que ele não faça lesões no tecido e não acabe comprometendo a amostra. Aspirado traqueal também é feito em ambiente hospitalar e colocado de forma estéril. Sangue aspirado em medula óssea. Medula óssea nem se fala, é feito em ambiente hospitalar. O sangue, as hemoculturas, elas já têm uma possibilidade de serem utilizadas fora do ambiente hospitalar. Então, quer fazer um monitoramento, quer fazer um acompanhamento do paciente, você pode colher a hemocultura com o paciente em domicílio. É claro que o volume é grande e muitas vezes, por exemplo, no caso do idoso ou de uma criança, você tem que ter lá um certo controle, mas ainda assim é bem plausível, desde que se faça a asepsia correta, você possa ter um local onde você vai conter esses frascos de forma adequada, principalmente em relação à temperatura, não haver variações de temperatura, e o transporte também for adequado. O líquor também em ambiente hospitalar e tem uma característica bem importante. O líquor, quando se coleta não mais que 2 ml e tem que ser numa sequência de 2 frascos, sempre identificando o primeiro frasco para bioquímico e o segundo para contagem de células e microbiológico. O ideal seria colher 3, como diz aqui no manual da Anvisa, mas muitas vezes não é possível por causa da condição do paciente e também da coleta se está mais traumática. Você pode fazer uma avaliação por tecidos obtidos de biópsia. Geralmente o médico desconfia de algum problema cirúrgico ou faz um achado cirúrgico, remove essa peça e acaba solicitando a microbiologia para saber se está tendo contaminação ali ou não. Em casos onde você tem partes necróticas do tecido, essas partes necróticas elas podem representar o foco que leva à infecção. Então é importante você ter uma representatividade desse material. E vamos para a bacteriologia. Quando você começa a interpretar a bacteriologia, a primeira coisa que tem que se interpretar é em relação à biossegurança. Você está com uma disponibilidade de um agente infeccioso que pode contaminar várias pessoas e o ambiente todo, principalmente superfícies. Então, sempre trabalhar em superfícies monitoradas e superfícies que são sempre limpas, porque você pode transmitir isso. Fora que você pode contaminar uma amostra com a outra. E isso parece impossível, mas acontece, principalmente com amostras que você tem um baixo potencial de contaminação, que são urinas de pacientes rígidos.
Então não sabe se o paciente ele tem ou não tem, ele está fazendo um exame de urina para tentar identificar a presença de um agente microbiológico, e você acaba colocando em contato duas amostras e essas acabam tendo transferência de micro-organismos, ok? Então, por isso, tem que evitar o contato com as pessoas deve ser bem controlado, e principalmente a identificação da amostra, em relação a características e ao tempo de coleta, porque se a amostra ficar por muito tempo coletada e não for processada, não for adequadamente inoculada nos meios de crescimento ou feita a bacterioscopia, você acaba comprometendo a qualidade dessa amostra e perde a possibilidade de identificar o microorganismo. Então, lembrando que as amostras devem ser representativas para ter um maior número de unidades formadoras de colônia, ou Colony Forming Units, CFU. Tem que ter um local específico que você vai coletar, por exemplo, uma ferida cirúrgica, ou então uma área de abscesso, ou então um campo já contaminado com uma parte urogenital, você tem que tomar alguns cuidados para ser feito de forma coerente. Amostras de tecido e de líquido com suspeita de contaminação, elas devem ser contidas nesses frascos universais de forma estéril, sempre evitando muita manipulação. Então, assim que foi coletado, o tecido já é colocado no frasco, então ele já é envasado e enviado para os testes microbiológicos. Acontece muito em cirurgias de grande porte, como cirurgias cardíacas, cirurgias ortopédicas, que muitas vezes o cirurgião colhe, só que pela questão da cirurgia que demora lá 6 horas, 8 horas, a amostra fica parada num cantinho, numa mesa lá no centro cirúrgico. Então, por isso que é muito importante identificar essa amostra, ok? E vamos lá para os fundamentos das técnicas analíticas da microbiologia. Então, paramos com a fase pré-analítica, agora vamos entrar na fase analítica. A fase analítica ela tem 3 objetivos bem claros: identificação, a contagem e a resistência. Por que identificação e contagem não estão juntos? Porque você tem que saber qual microorganismo e qual que é a quantidade dele está presente naquela amostra e qual que é a representatividade disso para o paciente. Muitas vezes nós esquecemos de avaliar essa contagem, nós nos preocupamos com a identificação e com a resistência, mas a contagem ela vai ter uma relação com a identificação por tipo de microorganismo e a virulência, e também vai ter uma consideração com a resistência pelo tratamento com os antimicrobianos. Fundamentos das técnicas analíticas. O primeiro, identificação. Você tem que identificar qual a espécie de microorganismo e qual que é a cepa. Então, para isso é feito bacterioscopia, onde você vai fazer análise morfológica e tintorial das bactérias, a cultura para avaliar o crescimento e morfologia das colônias, avaliando forma, cor, odor que as colônias produzem, metabolismo com reações bioquímicas, geralmente com interação com o meio. Então, o meio tem alguns tipos de fontes de carbono ou de substâncias que alteram o metabolismo e só permitem que alguns micro-organismos, algumas cepas e algumas espécies cresçam. Ou então fazer por biologia molecular, que eu vou deixar para falar junto com os vírus, onde você pega os ácidos nucleicos e identifica a espécie, a cepa da bactéria, porém não consegue identificar a quantidade. Existem alguns testes quantitativos, mas eles ainda não têm um padrão de validação clínica, porque não tem uma relação direta com a quantidade de material nuclear. Ok? E vamos lá para a nossa interpretação da bacterioscopia. O que eu observo na bacterioscopia? Duas coisas principais. A primeira delas é a morfologia das células e a segunda é a capacidade tintorial. O que é essa capacidade, característica tintorial? Se ela é gram-positivo ou gram-negativo quando você está utilizando uma coloração de gram. Existem outras colorações, principalmente para fungos, nós vamos ver algumas outras, mas para a bactéria, basicamente, temos duas. Temos o gram e temos o Ziennielsen. O Ziennielsen ele é utilizado para bacilo álcool resistente,
eu já vou falar no próximo slide. Vamos falar aqui das formas mais comuns de contaminantes de agentes agressores bacterianos. Você tem as formas de cocos, que são essas bolinhas, gram-positivos e gram-negativos. Bastonete, bastonete gram-positivo e gram-negativo. Então, ó, bastonete gram-positivo, ele é roxo. Roxo positivo, vermelho negativo. Cocos gram-positivo. Uma bolinha gram-positiva, uma bolinha roxa. E você pode ter também víbrios e espiroquetas, que são dois formatos de bactérias que aparecem em amostras clínicas, mas não com tanta frequência. Os com maior frequência são esses quatro aqui: CGP, CGN, BGP, BGN, ok? E muitas vezes até a característica de forma, ela já identifica da onde veio, qual foi a fonte de contaminação que trouxe essa bactéria colonizar esse sítio que você está avaliando. Um exemplo, quando você faz uma urocultura, a urina com possibilidade de ter uma contaminação, ela tem as fontes de contaminação dela mais possíveis da parte perianal, onde você tem contato com as fezes, então é possível ali ter alguns bacilos gram-negativos, alguns bacilos gram-positivos, e um potencial de infecção diferenciado. Então você já tem uma ideia, quando você acha lá os bacilos ou bastonetes, você tem uma observação dessa fonte de contaminação. Só para relembrar aqui o que o GRAM faz, o GRAM seleciona as bactérias que têm a parede de peptídeo-glicano da que não tem parede de peptídeo-glicano. Vou deixar essa perguntinha para vocês responderem depois, não vou responder, está lá no capítulo do Tortório que eu vou mandar. E a coloração de GRAM, basicamente, você usa o cristal de violeta, o iodo ou Lugol, que é uma solução alcoólica de iodo, o álcool e a safranina, e daí você vai diferir gram-positivos e gram-negativos. Existe um padrão validado, mas existem adaptações bastante comuns que são feitas nos laboratórios, justamente para deixar o teste mais rápido e mais adequado à rotina que se estabeleceu. Vamos ver a coloração da pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes, que é a coloração de Zier-Nielsen. Essa coloração é muito utilizada para amostras de escarro, também em amostras de líquor, urina e fezes. Quando você quer identificar agentes microbianos das espécies Mycobacterium e Nocardia, que são pouco conhecidas, mas têm efeitos clínicos significativos, como feridas bem complexas de tratamento, você utiliza a pesquisa álcool-ácido resistente. Então, lá na álcool resistente, vai usar lá a safranina e a fucsina vai fazer um aquecimento para poder aderir a ela, e esse aquecimento vai ser descorado com álcool ácido, por isso o bacilo álcool ácido resistente, ok? Então, fucsina adesivo, aquece, lava, coloca a solução de álcool ácido resistente e depois faz uma contracoloração com azul de metileno. Essa contracoloração é só para destacar a presença dos BAAR, ok? E olha só, Mycobacterium lepra. O lepra é a doença dos leprosos, que vai fazendo necrose dos tecidos onde ela toca. Ela tem essa característica aqui de ter esses micobactérios. A grande característica que favorece esse tipo de pesquisa aqui é que eles têm alguns lipídios na membrana e eles aderem à fucsina adesivo, ok? Identificação das cepas. Como que eu faço? A identificação das cepas é mais difícil. Eu preciso identificar o perfil metabólico. E pelo perfil metabólico tem que saber o crescimento e a morfologia. Então, já como comentado anteriormente,
o número de colônias formadas, a forma das colônias, a cor ou odor das colônias, dão pistas de quais são os tipos de espécies cepas presentes. Embora não exista um meio universal, pela característica da infecção, já é possível saber qual o meio que vai ser utilizado. Por isso que eu reforcei lá na parte da avaliação pré-analítica, onde você tem que coletar informações para saber qual método analítico a ser utilizado. Se você vai usar um agar sólido, semissólido ou líquido. O que seria o sólido? Seria o agar em placa. O que seria o semissólido? Seria aquele gel com uma concentração de agar abaixo de 3%. E o líquido são só líquidos de enriquecimento, como BHI ou como Stewart, que é um meio de transporte. Eu tenho lá meios de transporte, como falei para vocês, o Stewart, meios diferenciais, meios de enriquecimento, meios seletivos, então eu seleciono o tipo de bactéria, eu diferencio o tipo de bactéria e aumento o número de bactérias. Feito isso, eu posso fazer identificação pela uma característica bioquímica. Identifiquei essa cepa, é uma cepa de interesse, eu posso fazer a manutenção dessa cepa, conservá-la em laboratório para que ela possa gerar um estudo futuro. A cultura bacteriana tem alguns fatores que alteram ela. Então eu preciso observar a qualidade da amostra, a concentração de micro-organismos presentes nessa amostra, a velocidade de crescimento e o tipo de meio que eu fiz o crescimento e as condições. Se eu incubei isso a temperatura correta, se eu coloquei a tensão do oxigênio correta, se eu fiz os procedimentos de higienização ali na hora de coletar, que não carregou nada, um contaminante. Então isso tudo tem relação às condições. E quando formadas as colônias, eu posso observar o tamanho, então eu considero colônias grandes de 1 milímetro, colônias médias de igual a 1 milímetro e colônias pequenas menor que 1 milímetro. As cores podem variar, as mais comuns, amarela, branca, acinzentada, esverdeada, preta, alaranjada, creme, incolor, pode variar dependendo da cepa e do meio que você está utilizando. O odor das cepas, quando isoladas, elas também trazem algumas informações importantes. Por exemplo, água sanitária pode indicar uma pseudomonas aeruginosa, terra molhada, peixe, caramelo, fezes de gato, vinagre. Então, eles são pistas que podem te dar uma sugestão para um tipo de espécie presente naquela amostra. Uma forma de você avaliar também as colônias é quanto à densidade. Se elas são muito densas e se tornam opacas, se elas são translúcidas, se elas conseguem deixar a luz passar, ou se elas são completamente transparentes. Isso também pode trazer alguma informação por causa da organização das colônias bacterianas. A consistência das colônias, quando você vai fazer um esfregaço, pode ver se é uma consistência brilhante, onde ela se espalha muito fácil, se é uma consistência mais cremosa, se ela é seca, quase arenosa, e tem aspecto de muco. Ela pode produzir alguns pigmentos diferenciados sobre as colônias, principalmente amarelo, vermelho e azul. São indicativos de um tipo de metabolismo encontrado em cepas específicas. Então essa é uma informação bastante relevante. E quanto ao relevo, eu posso observar a forma como ele se espalha e o tipo de borda que a colônia faz ao tocar o agar. Então se essa borda é toda rindilhada, ou se é uma borda lisa, se é uma borda que tem alguma característica importante, são informações que ajudam a identificar as espécies bacterianas. E a reação com o meio. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês do alfa-hemolítico, beta-hemolítico e gama-hemolítico. Então aqui uma hemólise pequena, aqui uma hemólise importante e aqui não houve hemólise. Ok? Então, por essas características de interação com o meio,
que alteram a cor ou alteram a consistência e o tipo de meio, você pode identificar as bactérias. Isso é feito na cultura. Então, a cultura ela abrange isso. É claro que os testes bioquímicos, que eu vou falar para vocês na aula seguinte, porque tem um pouquinho a ver com a virologia, mas eles, na verdade, só permitem identificar se a célula metaboliza ou não metaboliza determinados tipos de fontes de carbono, se ela sobrevive ou não a concentrações distintas de algumas substâncias, se elas têm motilidade ou não têm motilidade, se elas têm a capacidade de migrar de um meio semissólido para um meio líquido ou do meio líquido para um semissólido. Isso são informações relevantes que identificam a espécie cepa, ok? Eu vou deixar para trabalhar com vocês melhor os tipos de testes realizados nos casos clínicos. E aqui eu vou falar do terceiro e último fator, que são as características mais importantes do teste microbiológico. A resistência que o micro-organismo tem. Resistência ao quê? Ao antibiótico, ao antifúngico que o micro-organismo pode desenvolver. Então, são testados vários medicamentos com propriedades e concentrações relacionadas a eles. Existe uma tabela onde você vai ter que ter uma concentração inibitória mínima. O que é essa concentração inibitória mínima? É quanto que você tem que colocar do medicamento para ele inibir o crescimento e formar esses halos. Quanto maior o halo, mais o antibiótico mata as bactérias e quer dizer que é melhor a resposta clínica. Quanto menos ele matar, se o paciente estiver usando esse antibiótico, quer dizer que já gerou resistência e precisa de uma adequação terapêutica, substituição do antibiótico, um tratamento mais complexo, quando você une dois tipos de antibióticos, ou então um manejo, lavar o paciente, o catéter que o paciente tem, com algumas soluções para tentar eliminar essas bactérias. Vou falar um pouquinho para vocês da micologia, o estudo dos fungos. Então, quando você avalia e desconfia da presença dos fungos, você avaliou o paciente e tem uma possibilidade de ter um fungo, você precisa fazer o primeiro exame, que é o exame microscópico, para saber se existe ou não o fungo, para depois fazer a cultura e poder identificar. No exame microscópico, você pode identificar rapidamente as hifas e filamentos, bem como as leveduras, porque as leveduras são mais fluídas, elas são independentes de estarem inseridas num tecido. Então, são muito presentes em líquidos, principalmente a urina. No exame microscópico direto, você pode usar o hidroxipotássio a 20%, quando vai fazer uma reação e vai escurecer um pouco a parede dos fungos e vai facilitar a identificação ao microscópio. Também pode ser utilizado o nanquim, a tinta da China. Contudo, o nanquim ele tem uma validade, então ele não é muito utilizado por ele ser um pouco instável. Ou você pode utilizar pelos métodos de Gram. É extremamente comum você fazer um Gram de uma urina e encontrar a presença de leveduras e serem facilmente identificadas pelo tamanho e pela cor que elas têm no meio. E os exames microscópicos podem ser de forma panótica, como o Ginsa. Então, no meio Greenwald Ginsa, você consegue identificar alguns tipos de fungo pelas características tintoriais. Cada fungo tem uma característica e ele pode ser um indicativo. Então, se identifica as espécies. Então, pelas espécies, o médico já tem uma informação clínica relevante para fazer o tratamento. Depois vem um acompanhamento, quando você tem uma identificação positiva já para os fungos e faz um crescimento nas culturas, e a partir dessas culturas de fungos, você faz lá um acompanhamento, lá, ó. Você observa quais aspectos morfológicos, pelos, quando você tem umas hifas hialinas, você tem a interpretação que é dermatófilos.
Um líquor, uma levedura capsulada, é Cryptococcus, extremamente grave, ok? Uma secreção vaginal com pseudo-hifa é uma Candida spp. Candida spp é espécie, você não sabe dizer qual que é a espécie, é Cândida, mas ainda não sabe se é Tropicalis, se é Albicans. Então precisa acompanhar. Em geral, você faz esse acompanhamento por microscopia, observando as estruturas. E faz as culturas dos fungos, identificando lá as colônias nos meios representativos. Sobre tudo isso, nós precisamos fazer uma interpretação clínica. E o que essas informações têm que ser relevantes? Eu preciso saber qual foi a fonte desse meu micro-organismo, principalmente as bactérias. Se foi uma microbiota intestinal, uma microbiota da pele, se foi o ambiente, se foi os fomites. Os fomites são qualquer objeto que, ao tocar qualquer superfície, eu consigo transmitir os micro-organismos. Por exemplo, escovas de dente, toalhas de banho, assentos de privada, tudo isso são fomites. Como que essa bactéria chegou a formar colônias naquele sítio anatômico? Então, como que ela fez a colonização? Isso faz parte da investigação clínica. Por exemplo, como uma bactéria chegou lá no rim sem fazer todo um processo de sinais e sintomas, sem fazer doença e gerar queixas no paciente quando subiu pelas vias urinárias, visto que ela tem uma característica de ser oriunda da microbiota intestinal. Se o paciente fez ou não fez uso de antibióticos ou quimioterápicos anteriormente, ou outros medicamentos que possam alterar o crescimento bacteriano, mascarando a infecção. Isso pode acontecer. Também o estado do paciente. Se o paciente foi em busca de atendimento médico por outras questões, principalmente por alterações bioquímicas. E lá nessas alterações bioquímicas se descobriu que o paciente tinha uma infecção extremamente comum em idosos. Os idosos, por não terem lá uma sintomatologia muito clara e definitiva, por exemplo, a infecção fez febre, eles acabam tendo lá uma confusão por aumento da ureia e vão parar no pronto atendimento. Lá é feita uma avaliação completa e descobre uma infecção oculta, ou geralmente uma infecção que as pessoas não davam bola. Por exemplo, é comum o idoso tem dificuldade de segurar a micção, então ele tem lá problemas de incontinência urinária e acaba cheirando urina. Mas não é que ele está cheirando urina, é que aquela bactéria que ele teve contaminado está gerando esse odor forte. E isso é uma característica do estado do paciente que leva a uma investigação clínica por uma infecção. Se está infeccionando, por que está infeccionando? O paciente ígido que começa a apresentar infecções recorrentes. De onde que ele conseguiu essa infecção? Se é do fomites, se é do ambiente, tem que avaliar. Por que isso? Porque pode haver transmissibilidade. Eu vou falar para vocês melhor de doença infecto-contagiosa e os aspectos clínicos de investigação na aula que vem. Tudo por causa de vias de transmissão. Se eu bloquear a via de transmissão, eu consigo bloquear a infecção e parar o ciclo de contágio, que eu mostrei para vocês. Alguns autores chamam de cadeia de contágio. Então, existe sempre uma porta de entrada. Essa porta de entrada tem que ter um hospedeiro suscetível, e essa susceptibilidade é muito variada. Esse agente infeccioso que gera uma fonte e gera uma porta de saída. E essa porta de saída, por uma forma de transmissão, se é por contato direto, contato indireto, se é por ar, se é por água, se é por alimento, vai fazer uma nova infecção, ok? Isso aqui deve ser bem avaliado quando nós temos um ambiente que tem vários casos de infecções, como o ambiente hospitalar. Então, nós temos que observar se não temos lá a fonte de um micro-organismo sendo transmitida pelo ambiente hospitalar. Teve um trabalho bem antigo, de 1993, que avalia a forma de transmissão pela higiene das mãos
dos médicos e da equipe de enfermagem presente no UTI. E o que você constatou disso? É que se você não tiver uma higiene constante, principalmente no ambiente onde tem vários pacientes contaminados, você pode ser o carreador de um tipo de micro-organismo. Isso, num hospedeiro suscetível, vai ser extremamente fácil de desenvolver a doença, se tornar um agente infeccioso e também se tornar fronte. Então, interromper esses mecanismos aqui é extremamente necessário. Ok? Espero que tenham gostado. Pessoal, até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.